Fala pessoal, tudo bem? Então bem-vindo a mais uma aula, a mais um conteúdo. O meu nome é Danilo e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que é bem interessante. Por quê? Porque nesse assunto pode trazer vendas para você, vendas recorrentes para o seu projeto ou vendas esporádicas, né? Diretamente para o seu projeto. Então, essa técnica vai fazer com que você possa deixar o seu conteúdo mais elaborado, mais restrito, trazendo renda para você, ok? E o assunto que a gente vai falar é sobre cookies, ok? Pessoal, uma informação antes da gente começar a aula. Eu vejo hoje muita gente aprendendo por vários conteúdos que tem na internet, mas muita gente também desistindo, porque não, isso acontece muito, é muito comum hoje em dia. Você começar a ver um conteúdo, começar a assistir, parar e ir para outro, assistir, parar e ir para outro. Eu sempre falo que hoje a gente está na era da informação, mas de nada adianta a informação sem a sua ação, sem que você coloque em prática, sem que você coloque em prática tudo que você está aprendendo. Então você tem que ter a capacidade de assistir o conteúdo e ganhar dinheiro com aquilo que você está assistindo. Ou seja, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Então eu quero fazer um compromisso com você. Para cada aula assistida, para cada conteúdo que você aprender, cada coisa que você estiver estudando, coloque pelo menos umas 5 horas de execução, 1 hora de estudo, umas 5 horas de execução, 1 hora de estudo, 5 horas de execução. Eu tenho certeza que sua vida vai se transformar desse jeito, tá bom? Se você fizer assim, você realmente vai aprender aquilo que você vem estudando, ok? Então vamos lá, bora começar a aula. Ok, pessoal, então uma breve explicação aqui do que é cookie, né? O como utilizamos e o que seria o cookie. Tem uma aula também gravada no Torne-se um Programador que eu entro em muitos detalhes sobre a parte de cookies, né? Eu vou recomendar a vocês, daqui a pouquinho quando entrar na aula prática, eu vou mostrar para vocês como é que vocês acessam essa aula também. Mas se vocês entrarem no www.tornesumprogramador.com.br e digitar cookies, vocês vão ver cookies versus sessions. E lá você vai conseguir entender no detalhe tudo que eu estou falando aqui, ok? O objetivo nosso aqui é mostrar para vocês como vocês podem utilizar e dar uma breve introdução do que seria o cookie utilizando então o framework Rails, ok? Então, para ter essa breve explicação, a primeira coisa que você precisa imaginar é, você tem um servidor aqui, e esse servidor é onde você põe a sua aplicação, né? O Rails, ele fica instalado aqui, né? Então quando você faz ali o deploy, você joga ali via FTP ou via push de Git, depende aí do servidor que você estiver utilizando, os dados para o seu servidor. Uma vez os dados lá no servidor, então ele começa a armazenar memórias, né? Então esse servidor aqui, ó, tem vários suítes de memória que ele vai armazenando, que é a memória volátil, né? E a memória não volátil, ou seja, um é o hard disk, né? Que é o HD, ok? E o outro é a memória volátil. O hard disk normalmente ele está ligado ali através do seu banco de dados, né? Que é onde que vai guardar tudo, ou então o seu CDN, que é os dados onde você vai colocar os seus assets, ou seja, imagem, arquivos e tudo mais. Então você guarda essas informações que são estáticas diretamente no seu HD, os seus arquivos HTML e tudo mais. Agora a memória volátil é onde guarda todas as informações de existência, como se fosse ali o seu pensamento, coisa que você está pensando ali na hora, mas não gravou na sua mente ainda, ele sai quando é restartada a aplicação ou restartado o servidor. Então essa memória volátil é onde ela guarda ali as informações de sessão, né? Ou seja, o session. E para que serve o session? Lá atrás, na época de 2000, 2001, quando eu comecei a programar ali para web, eu lembro que eu utilizava demais o session. E tinha um negócio chamado que era o session expire, né? Ou seja, um tempo de expiração do session, o tempo de expiração que a pessoa estava navegando no seu site. Então acontecia da seguinte forma, a pessoa ia lá no computador, acessava a internet, da internet vinha ali no meu sistema, né? Começava a utilizar o meu sistema e tudo mais, aí ele chegava e fechava o browser, ou então ele deixava o computador dele parado por alguns minutos sem ele mexer. Sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos sem ele mexer no computador. E aí quando ele dava um reload, né, um refresh no computador dele, o que acontecia? Aparecia novamente o login, né, e senha para ele digitar porque o sistema tinha expirado, né? Ou seja, ele tinha saído, que é o time expiry aqui que você coloca num session, né? E esse session ele ficava armazenado diretamente no servidor. Qual é o problema aqui, né?
O problema é, você tem uma solução e você tem um problema. A parte boa é que essa parte que está armazenada dentro do servidor está segura, porque ela não é trafegada via HTTP, né? Ela está segura porque ela está aqui, ó, encapsulada dentro do servidor. Já o cookie, você trafega isso via HTTP, que é o que eu vou mostrar para vocês. Mas o session, ele guardava, era um espacinho na memória dentro do servidor. Existem pessoas também que não conhecem essa técnica de session e cookie, e quando vai utilizar informação de usuário lá no banco de dados, já vi muito aluno fazendo isso. Eles criam uma coluna aqui no banco de dados, né? E aí quando o usuário vai se logar, né, ou entrar no sistema, ele grava lá uma opção 1 para esse usuário, falando que esse usuário está logado, né? Tem muita gente que faz isso, ou seja, acaba enchendo o banco de dados ali de informações desnecessárias, sendo que você não precisa fazer isso. Você pode utilizar o cookie para colocar o usuário como se ele estivesse logado no seu sistema, ok? Ou seja, estivesse acessado aquela área administrativa até então, tá bom? Então, o problema de você colocar os dados diretamente no banco de dados é que se você tiver aí 1 milhão de usuários, é 1 milhão de registro para saber se o seu usuário está logado ou não, se ele está ativo ou não. Então essa não é a melhor maneira de você fazer isso daqui. Você pode fazer? Sim, não tem problema, você vai aumentar o tamanho do hard disk da memória do seu servidor, ok? Mas o correto aqui é você dividir, distribuir as informações. E como que você distribui as informações? Utilizando então o cookie, ok? Então vamos lá, esquecendo um pouco o session de lado e indo para o cookie. Qual é a ideia do cookie? O cookie ele está em todos os browsers de todos os computadores ou de todos os celulares ou tablets, né? Todos eles têm um navegador, ou seja, o browser. Esse navegador ou browser, ele tem várias funções lá dentro. E uma dessas funções está o cookie, ok? Então o cookie ele está tanto aqui quanto eu coloquei errado aqui, quanto diretamente no tablet, quanto diretamente no computador. Então o cookie ele faz parte da função do navegador do celular ou do browser, né? Então é uma das funções que tem aqui, como o history, como o local storage, então tem vários outros negócios, vários outros recursos que você tem no seu browser, né? E aí, quando você tem o cookie no seu browser, você tem a opção de falar o seguinte: bom, toda vez que eu navegar no meu sistema, eu não quero que ele grave a informação deste usuário que está acessando deste computador aqui no meu servidor. Eu quero que ele grave no computador do usuário. Por quê? Porque assim eu consigo dividir memória. Ao invés de armazenar as coisas na memória do meu servidor, eu armazeno todas essas informações na memória do computador do meu usuário. Se vocês notarem, às vezes vocês entram num site lá do Torne-se um Programador e aí vocês vão, por exemplo, vocês fazem uma pesquisa lá que vocês estão querendo comprar um relógio, né? Então, eu quero comprar um relógio e aí eu fiz uma pesquisa lá na internet do relógio que eu vi, que eu gostaria de comprar e tudo mais. E aí você vai ver que quando você entra em alguns sites que tem publicidade, por exemplo, o Torne-se um Programador, aquele relógio que você estava buscando, ele mostra em tudo quanto é lugar. Por quê? O sistema, né, o Google ou outros sistemas que capturam as suas informações pela internet, eles conseguem saber através do cookie que você fez uma pesquisa e que você estava procurando aquele relógio. E aí quando você entra em outros sistemas que tem publicidades, através desse cookie ele sabe o que você pesquisou. E aí ele te mostra uma publicidade direcionada. Então ele armazena isso no seu computador ou no seu celular. Tá? Ele não armazena isso no servidor e assim ele sabe o que você está fazendo naquele computador, naquele momento e naquela hora, ok? Então quando você utiliza o recurso da máquina do seu usuário, você distribui. Então olha só que interessante. Opa, caiu aqui a minha tampinha. Olha só que interessante. Você vai fazer o seguinte, quando você vai fazer uma sessão de usuário, uma parte onde você tem login e senha, né? Login e senha, aqui no seu mobile ou no seu computador, quando ele se loga, quando ele clica no botão OK, o que você faz? Você manda um request lá para a internet via HTTP, ele chega lá no seu servidor, aí o seu servidor ele valida aquele usuário, ele vai lá na base de dados e vê, olha, esse usuário está ativo, ele está cadastrado, esse e-mail é válido? Sim, é válido. Então aí ele retorna para você, através do HTTP, né, essa informação falando, olha, tá ok, pode gravar o cookie. E aí você, quando logou aqui do celular, você grava na memória do celular, né, na memória do browser do celular, um cookie com essa informação, com o ID do usuário, com o e-mail dele, com as informações para saber que você está logado, ok? Uma vez que você gravou isso,
Todas as vezes que esse celular estiver entrando no seu sistema, você vai conseguir saber que ele está logado e não vai pedir mais o usuário e senha dele. Então essa é uma técnica que você pode utilizar para que você possa manter o seu sistema alive, né? Manter o seu sistema ativo e o pessoal está utilizando sem ter que digitar o login e senha toda hora. E o legal do cookie é que também ele tem o expiry que tem no session. Então você pode definir aqui que você quer que o cookie fique um dia, por exemplo, ou um ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Você define a quantidade de tempo que você quer deixar que o cookie fique ativo, ok? Então quando você acessa pelo seu celular, o cookie ficou gravado aqui, né? Agora olha só a diferença. Eu acessei pelo celular, o cookie está aqui. Toda vez que eu for acessar outra página, eu mando no HTTP o cookie lá para o servidor. Então esse cookie que eu gravei aqui, ó, eu mando ele na minha requisição quando eu vou mandar lá para a internet e a internet manda isso lá para o meu servidor, ok? Então isso aqui ele passa a não ser tão seguro, por isso que às vezes a gente tem que utilizar o protocolo HTTPS para que ele mande essas informações aqui criptografada, mas a gente manda as informações dos usuários para cá. Então assim você consegue saber qual que é o ID do usuário, qual que é as informações dele e tudo mais, e você consegue alterar uma sessão de usuário dessa forma. É assim que muita gente rouba a sessão de usuário. Então você precisa ficar esperto com o tipo de site, com o tipo de sistema que você está utilizando, se você está utilizando recurso seguro, justamente para evitar esse tipo de mudança de informação, ok? Mas mesmo assim, como o cookie fica gravado no celular, e ele trafega esse cookie, né, via HTTP, a informação foi distribuída, porque parte está gravada na memória do celular da pessoa e parte está gravada no servidor, ou seja, você acaba pagando menos por ter um servidor na internet. Você que construiu a solução, beleza? Perfeito. Agora olha só que interessante. Se eu acessei o cookie do celular e eu consegui estar logado, quando utilizar o mesmo usuário e senha, né? Se eu entrar, eu que sou o Danilo, entrei pelo meu celular, o sistema está logado aqui. Quando eu entrar pelo computador, ele vai estar logado? Não, por que não vai? Porque no cookie aqui do computador é outra configuração, ou seja, já no computador você tem um cookie diferente. Então, no celular você tem um recurso no seu browser, no seu computador você tem um recurso também no seu browser. Ou seja, você vai utilizar o cookie aqui ou o cookie aqui. Então, quando você se logar pelo computador, é um cookie que vai ficar na memória do computador e não na memória do celular. Então, se vocês fizerem um teste aí, muito simples, se vocês entrarem no Facebook, no celular de vocês, vocês vão ver que vocês vão ter que logar. E ele vai ficar lá acessando já, você não precisa digitar o login e senha no Facebook no celular de vocês. Agora, se vocês irem no computador e abrir o Facebook, vocês vão ver que ele não está logado. Por quê? Porque ele utiliza parte da memória do servidor do celular e parte da memória do computador, então ele não vai estar logado. É justamente por causa disso, porque ele trafega esse cookie via HTTP e mantém você logado no dispositivo que você está, né? Ou seja, no device que você está, ok? Agora, se eu estivesse mantendo a sessão diretamente aqui do meu servidor, aí, se eu logasse pelo meu sistema aqui, que é o celular, ou logasse pelo computador, ou logasse por qualquer coisa que fosse, o meu servidor ia me dar a opção falando que, olha, você está logado, então não precisa digitar o login e senha. O único problema disso é que se você acessar aquela mesma informação de vários lugares do mundo, todo mundo vai acessar o seu sistema com ele aberto, ou seja, você está fazendo um sistema que não é seguro. Por isso, o cookie é utilizado nessas ocasiões, ok? Então eu dei aqui uma breve explicação, né? Entrei ali, aprofundei um pouco mais, mas tem muito mais coisas que você precisa saber com relação ao cookie, mas para que você possa desvendar na sua cabeça o que é e como você utiliza o cookie, é isso daqui que eu expliquei para vocês. Agora a gente vai lá para o computador para a gente aplicar tudo que eu falei, né, na lousa lá no computador para que vocês possam também saber fazer aí na máquina de vocês. E eu vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, agora de volta no computador, então vamos para mais uma aula, ou seja, aula de cookies, né? Pessoal, essa aula foi a pedido de um aluno chamado Wanderson. Ele estava fazendo um sistema muito legal lá e ele estava com algumas dúvidas a mais sobre cookie. Então, se você tiver aí algumas dúvidas também, alguma sugestão, coloca no comentário que aí eu vou fazer uma aula específica para que você possa esclarecer as suas dúvidas. Uma outra dúvida dele que ele tem também e que eu vou colocar para vocês aqui no futuro é como integrar o seu sistema a um gateway de pagamento, ou seja, para que você possa receber dinheiro diretamente pela internet, assim como eu recebo aqui pelo PayPal, pelo PagSeguro, aí tem o Yugo, tem Moip, tem vários que você pode utilizar, Pagar.me, e aí você pode integrar, né, diretamente ao seu sistema e você receber o pagamento
dos seus clientes, dos seus futuros clientes aí diretamente pela internet, tá bom? Mas pessoal, para te mostrar aí, para mostrar para vocês o negócio do cookie, né, como é que funciona a parte do cookie, eu vou acessar uma aplicação já existente, né, que é a aplicação que a gente utilizou, que é aquele projeto produção. Essa aplicação aqui, eu já fiz ali uma parte restrita e aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá funcionando, tá? Então, acessando o sistema, aqui ó, eu vou sair aqui novamente e vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui primeiro o Application Console, para que eu possa ter acesso aqui a todos os dados do meu sistema, e aqui embaixo eu vou fazer o load da minha aplicação, ou seja, eu vou startar ela para que a gente possa acessar. Então agora eu vou vir aqui no meu browser, né, e vou acessar aqui diretamente. Então essa é a aplicação, né, eu já estou logado, vou dar um sair aqui para que a gente possa logar. Mas qual é o usuário e senha, né? Eu vou tentar clicar aqui, ó, ele está dando usuário e senha inválido. Então quando for assim, você consegue acessar a sua aplicação, ir lá no Rails Console e aí descobrir qual é o modelo que você está utilizando onde tem o login e a senha, né? Aí, ó, aqui eu vou acessar aqui os meus modelos e aí eu tenho um modelo aqui que é o modelo de administrador. Então se eu pegar esse modelo administrador e fizer um administrador pontual, eu vou conseguir saber tudo que tem dentro do meu projeto. Ou seja, vou usar esse usuário aqui do ID2 que tem este e-mail e a senha 123456 para conseguir logar no sistema. Então vou acessar aqui ó, o e-mail 123456. Pam, me loguei no sistema, então aqui está funcionando bonitinho, aqui o nome ó, do usuário que está logado, então administradores, eu estou logado com o usuário Danilo, né? Então vou sair aqui, vou colocar outro usuário agora, vou colocar esse usuário aqui, ó, atendimento 123456, ó. Então acessando com o teste atendimento, ó, cliquei aqui, agora estou com atendimento logado. Então bonitinho, funcionando aqui o sistema, e aí agora vamos saber como é que funciona isso daqui, o que está por trás, né? Por que a gente consegue se logar e acessando a mesma rota, a rota barra, a rota home, e ora ele consegue me manter logado, ora quando eu sair e acessar a rota home, ele bate aqui no login, né? Então vamos lá, primeiro passo, como é que esse negócio funciona? Se vocês olharem aqui nos meus controllers, eu tenho um controller que é o controle de administrador, eu tenho o controle application e tenho o controle login. E também tenho a minha rota, né? Então a minha rota onde eu defino tudo que vai acontecer aqui. E nas minhas rotas eu defini que eu tenho resources, né? O resource de administradores, que vai ter todas as rotas, criar, alterar, excluir, tudo para o meu administradores, que faz parte da convenção do Rails, né? Como que o Rails funciona, que eu já expliquei para vocês em outras aulas. A minha rota principal eu estou colocando que vai ser a minha index, ou seja, quando eu simplesmente acessar o barra, ele acessa a minha index, ou seja, a index do administradores. Então se vocês olharem aqui, ele deveria listar essa rota aqui, ó, que é o controller administradores, né? Index, e ele deveria mostrar todos os administradores lá. Mas por que isso não acontece? Por causa de um negócio chamado before action, né? Se vocês notarem aqui no meu administradores, eu herdo de um controller chamado application controller. E esse application controller ele tem um before action, ou seja, antes de qualquer ação, né? Antes de fazer qualquer coisa, execute primeiro esta função. E qual é essa função? Essa função que ela verifica se existe o cookie armazenado no seu sistema. Então, se não tiver o cookie armazenado, ou seja, não está presente o meu cookie, eu vou fazer um redirect para a rota de login. Ou seja, o que é a rota de login? Se a gente olhar aqui agora lá na nossa controle de rotas, né? Vocês vão ver que o login manda para essa ação controller login e ação index. Então, se a gente ir aqui no controller login ação index, ele vai chamar essa ação que por sua vez vai chamar esse layout, mostrando então para você digitar o seu login, o seu e-mail e a sua senha, ou seja, caindo aqui, né? Então agora eu vou clicar com direito e vou inspecionar para que vocês possam observar algumas coisas. E aqui o que eu quero que vocês observem é essa aba aqui, ó, Application. Essa Application tem uma outra coisa aqui chamada Cookie, e aí você coloca no cookie do seu localhost aqui para você saber qual que é o cookie que você está utilizando. E olha que interessante aqui, ó, aqui eu tenho esse cookie chamado produção admin. Eu vou excluir ele, né? E eu não estou logado. Agora notem que eu vou me logar aqui, ó. Vamos lá. teste@teste.com 123456 e me loguei. Agora olha que interessante. O meu cookie produção admin tem aqui o número 2 e o tempo de expiração dele, ó,
é 2019, ou seja, eu tenho um cookie aqui que vai me manter logado por mais de um ano, ou seja, eu estou com um ano do sistema logado aqui e eu posso ficar utilizando sem precisar ficar digitando o meu login e minha senha. Então foi isso que eu fiz para que eu pudesse então estar com o sistema logado aqui, né? Então, ó, posso acessar a barra home, posso acessar barra administradores, que eu vou me manter logado aqui. Agora, só se eu clicar no sair, que olha só, eu limpei o meu cookie e aí agora eu voltei para a tela de login e aí eu preciso me logar de novo se eu quiser então ter acesso à parte administrativa do meu sistema, né? Tá vendo? Então é assim que funciona. Agora, como que eu gravei esse produção login, né? Então, já mostrei para vocês aqui que lá no meu application controller, né, eu tenho esse verificar login, que se não tiver, se isso aqui tiver vazio, eu dou um redirect para login, né? Agora vamos ver aqui o que tem no login. O que tem no login? Ele tem duas ações, a ação index e a ação login, né? E o que faz essa ação login? Se a gente olhar no nosso template index, a gente tem aqui no nosso template um formulário. E esse formulário, ele manda, depois que você clicou no botão submit, ele vai obedecer a minha ação aqui, o meu action, que manda um post, né, para essa ação. Então a gente tem que ter uma rota que vai fazer isso. Então se a gente olhar nosso routes aqui, ó, a gente tem um post para login on que manda para login, login. E aí se a gente abrir agora aqui o nosso controller, login, login, né, controller login, ação login, o que a gente faz de verificação? O e-mail está presente e a senha está presente, a gente vai continuar aqui. Se não tiver, a gente coloca aqui na mensagem de erro falando que login e senha é inválido e redireciona para o próprio login. Caso contrário, a gente começa a verificar se tem esse administrador lá no banco de dados. Então a gente verifica se tem o e-mail, a gente verifica se tem a senha. E se a quantidade de administradores que retornou lá da nossa base de dados foi maior do que 0, aí eu vou gravar o meu cookie. Então preste atenção como que eu gravo o cookie aqui, ó. Eu gravo o cookie falando que o valor dele vai ser o ID, né? Eu trago aqui uma coleção de administradores, pego o primeiro e coloco o ID, ou seja, eu estou colocando o primeiro ID diretamente neste valor. E o tempo de expiração é em 1 ano a partir de agora. Então eu vou pegar 1 ano from now, a partir de agora, 1 ano para frente, vai ser o seu tempo de expiração deste meu cookie. E eu falo que esse meu cookie é um cookie seguro, porque ele é HTTP only. Eu só posso alterar esse meu cookie por HTTP. Eu não posso alterar via JavaScript, deixando então meu site mais seguro. Tomem muito cuidado com isso, porque se vocês deixarem aqui ó, o HTTP only igual a false, o seu site pode ser hackeado. E como que você pode hackear um site desse jeito? Então olha só que interessante, agora meu cookie aqui, ó, ele não tá mais como o HTTP, tá vendo? E agora eu vou me logar aqui, teste@teste.com, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me loguei, aí que interessante, ó, ele não está como HTTP only. Então eu vou fazer uma mudança. Nota que eu estou aqui ó, como Danilo. E olha só, hackeando meu site. Ó. Peguei um código JavaScript e vou alterar o meu cookie para 13. Tá vendo? Ó? Acabei de alterar. Se a gente olhar aqui no Security, ó, na realidade no Application, mudou o ID para 13. Eu mudei isso via JavaScript. E aí isso me deixa o meu site inseguro. Dei um reload, olha lá, ó, mudou para Arsenal. Ou seja, eu troquei o usuário simplesmente utilizando um código JavaScript. Eu hackeei o site. Né? Eu posso voltar aqui de novo ó, e vou alterar novamente. Agora eu vou alterar aqui para 15. Ó, rodei, olhando aqui, ó, alterei, hackeei o site, mudei, ó, tô de José agora dessa vez. Aí agora eu vou mudar de novo. Ó. Vou vir aqui e vou rodar e vou colocar um usuário inexistente. Rodei aqui, olha que interessante. Ó. O usuário 1 não existe, ele dá erro. Por quê? Porque ele não encontra no banco de dados esse tipo de administrador. Agora se eu vier aqui no meu load e fazer aqui, ó, buscar todos os meus usuários, ponto, map, né? Eu quero ver todos os IDs que tem cadastrados no meu banco de dados e venho aqui os meus administradores, vocês vão ver que não tem um administrador com ID 1. Tem 2, 11, 13, 14, 15, 20, tá vendo? Mas o ID 1 não existe, por isso que eu rodei aqui e ele deu erro. Então eu vou voltar aqui novamente, colocando então o ID 20 dessa vez, ó. Rodei, hackeei meu site, tá vendo? E voltei aqui para outro usuário, José. Então, tá vendo? O que eu fiz aqui? Ó? Eu deixei o meu sistema inseguro porque eu não coloquei o HTTP only. Então, se eu quero deixar ele mais seguro, né, pelo menos um pouco melhor, eu posso simplesmente mudar e deixar o tipo de HTTP travado, né? Colocar também o meu sistema
como o protocolo HTTPS, que é esse dado que vai ser trafegado, ele vai ser seguro, e aí assim o usuário não vai conseguir ficar mexendo no seu cookie e aí evitando que o seu site seja hackeado também, tá? Então vou acessar aqui novamente, ó. E aí agora eu vou tentar alterar o cookie lá, tá vendo? O cookie aqui tá com 2, né? Agora eu vou vir no console, vou tentar alterar para 20, ó, rodei, tá vendo? E eu olhando aqui, ó, ele não muda o meu cookie mais, porque agora faz parte lá de um HTTP only, ou seja, só posso alterar quando eu chegar lá no servidor. Lá no servidor eu altero meu cookie. Aqui no JavaScript, no client, né, no front-end, eu não consigo alterar, eu só consigo alterar lá no back-end. Então essa também é uma diferença, essa é uma coisa que você tem que verificar para quando você estiver programando e você saber se você vai deixar o seu sistema seguro ou não, tá bom? Aí uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, vocês também têm condições de pegar o seu sistema e deixar aqui o cookie sem tempo de expiração. Aí o seu cookie fica valendo como sessão, tá vendo? Eu vou tirar aqui e vou rodar aqui, eu vou sair e vou entrar de novo no sistema. Agora vamos observar novamente o nosso cookie, ó. Ele está limpado aqui, ele não existe esse cookie, vou arrancar aqui, ó, não existe o cookie. Aí agora eu vou me logar de novo, teste@teste.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me loguei. Agora olha só, o meu cookie aqui, ó, ele colocou o tempo determinado dele, ou seja, ele tá aqui um cookie que ele inspira quando você para de mexer, ele virou um cookie aqui via session. Então, quando você normalmente para ou fecha o browser ou sai do sistema, ele desloga. Então ele fica com um cookie que sem ter tempo de limitação e expirando rapidamente, tá bom? Então é importante você, quando você estiver programando, criando seu sistema, saber ali o tempo que você quer deixar de cookie. Pode deixar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você que sabe. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 30 segundos, ó. Vou colocar aqui, na realidade, 10 segundos. 10.seconds for now. Né? Então eu fiz um cookie aqui de 10 segundos para manter meu sistema logado por 10 segundos. Vou sair, vou acessar de novo o sistema, teste@teste.com. Acessei novamente e aí eu estou com 10 segundos. Então, ó, 14h51, né? Daqui a pouquinho, ó, daqui 10 segundos, ele vai expirar. Então, 1, 2, 3, 4, já deve ter passado aí mais ou menos um pouquinho. Então, ó, reload aqui, ó, expirou, viu? Então, vou acessar de novo, teste@teste.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, tô mexendo. Enquanto eu estiver mexendo aqui, tá beleza. Mas daqui a pouquinho ele vai expirar, porque vai passar os 10 segundos. Olha só, ó, rodando ainda, rodando, expirou, viu? Por causa dos 10 segundos. Então é bem importante você saber o tempo que você quer determinar para o seu cookie. E é assim que você faz, né? Vou colocar aqui horas agora. 10 horas a partir de agora. E assim você tem o cookie funcionando para sua aplicação, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Espero que tenha gerado valor para vocês. Espero que vocês tenham aprendido de vez como é que funciona o cookie, como é que vocês fazem sessão de usuário, como vocês restringem as coisas para um tipo de usuário na internet. E se você gostou, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, de comentar, falar a sugestão para as próximas aulas, algo que você tenha dúvida. Isso é muito importante, porque aí eu vou gravar um conteúdo direcionado para aquilo que você quer, né? E assim a gente vai aumentando a nossa comunidade, aumentando assim o nosso conhecimento em conjunto, tá bom? E se você tá mandando bem aí no Ruby, tá conseguindo fazer bastante coisa, não esqueça de entrar em contato comigo, que de repente eu posso ter alguns trabalhos para você, tá bom? Então é isso, compartilhe com todo mundo, vejo vocês então nas próximas aulas. Até mais então e tchau, tchau!